Tá, a gente está transmitindo ao vivo. Bom, a gente começou, para quem está ao vivo agora, acompanhando a gente no YouTube, a gente está começando essa transmissão e eu postei há umas horas atrás que a gente estaria fazendo uma migração das transmissões do Facebook para o YouTube. A gente está voltando para o YouTube. É quase uma manifestação mesmo das coisas que estão acontecendo no Facebook, né? E que deixa a gente um pouco confuso. E a gente não quer entrar nessa confusão, então a gente está tirando aos poucos a nossa atividade do Facebook e a mais significativa agora é essa. A gente está voltando as transmissões ao vivo para o YouTube, então quem está acompanhando, quem acompanha os diálogos ao vivo, agora a gente está aqui nesse canal. O chat está aberto aqui na minha frente, então se você está acompanhando ao vivo, você pode participar aqui através do chat. E eu gostaria de dar as boas-vindas para o meu convidado aqui de hoje, o Safiri. Cara, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Maurício. Eu estava há muito tempo, esse convite estava pendente há muito tempo, a gente tem se encontrado e tem falado um pouco sobre isso. Mas eu acho que chegou numa hora boa, cara. Eu acho que o universo também ele conspira para essas coisas acontecerem numa hora certa, né? E para mim a hora certa não tem nada a ver com o teu trabalho, nem com... Acho que tem a ver com a paternidade que eu recebi sua esposa em casa outro dia e fiquei muito tocado assim com esse momento, né? E aí eu queria te começar por aí, cara, te perguntando assim, você é um cara que a gente acompanha, vem construindo um futuro, né? Até comentei aqui antes da gente começar que tem gente que fala muito de futuro, tem os futurólogos aí que ficam fazendo projeções e tem pessoas como você que constroem o futuro, né? Alguns passos adiante, assim, às vezes que a gente pouco consegue entender. E daí vem a paternidade. O que dá para esperar para o teu filho ou para tua filha que vão vir pela frente? Que futuro é esse que esse indivíduo que está chegando no mundo vai viver? Você consegue olhar esse futuro sobre várias perspectivas assim? Interessante a sua pergunta e eu acho que ela tem muito a ver com a forma como eu tenho encarado as minhas decisões pessoais, né? Principalmente nos últimos 5 anos. Aí. Um objetivo que eu tenho perseguido é tentar controlar as minhas expectativas e tentar ampliar ao máximo possível as minhas perspectivas. Né? Eu acho que esse é um pouco a virada de chave que a minha geração compartilha, né? A gente é uma geração aí que teve acesso a boas escolas, muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer outras realidades, então talvez a gente tenha aí a geração mais bem formada da história, só que ao mesmo tempo uma geração que carrega consigo doses de ansiedade e expectativas muitas vezes não compatíveis com as possibilidades que o mundo oferece, né? Então o que eu tenho feito muito é isso, assim, é tentado fazer esse exercício consciente de controlar um pouco mais as minhas expectativas e tomar ações práticas para ampliar as minhas perspectivas, porque eu acho que no fim é isso, né? A gente tem que se perguntar muito mais como a gente pode construir os nossos futuros desejáveis do que ficar numa postura passiva, reclamando ou às vezes se martirizando mesmo por não ter alcançado as nossas próprias metas pessoais, né? Dá para você contar um pouco a tua história, assim, de como é que você chegou nesse lugar? Quem é esse menino que nasceu e chegou aqui? Eu queria dizer, hoje o André que está nos ajudando lá na edição ao vivo. Odé, se você quiser, sinta-se à vontade de vir aqui e enquadrar o Safiri melhor, que eu estou sacando aqui que a câmera dele está um pouco fora. Fica à vontade aqui, tá? A hora que você quiser, você entra aqui. Legal. Quem é o Safiri, cara? Como é que veio esse cara do mundo aí? Boa pergunta. Vamos fazer a história um pouco mais curta até para poder caber no tempo, né? Mas assim, sou paulistano, fui criado aqui até meus 12 anos de idade em São Paulo, capital, na zona norte de São Paulo, vindo de uma família de educadores. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam com educação. Então eu sempre fui uma criança muito curiosa e bastante hiperativa, né? Correndo um pouco a história. Tive aí, cresci nos anos 90, né, sobre aquele espectro da inflação, de um cenário político e econômico no Brasil disfuncional, e isso acabou tendo uma influência muito grande nas minhas escolhas
profissionais, né? Então, ali na época de prestar vestibular, eu tinha ali aqueles economistas que participaram da construção do Plano Real como praticamente super-heróis, né? Caras que conseguiram resolver um problema que parecia até certo ponto insolúvel e com uma solução bastante heterodoxa, né, na época. Plano Real, inflação altíssima, né? A gente estava numa época de inflação de, sei lá, 80% ao mês, uma coisa louca, né? Exatamente. Eu brinco que, assim, eu tive no final de adolescência, ali perto da época de vestibular, eu tinha 3 grandes ídolos, né? O Raí, por ser São Paulino, naturalmente. O Kurt Cobain, sempre gostei muito do Nirvana. E o Gustavo Franco, para mim, até hoje, inclusive, uma pessoa que tive a oportunidade de interagir um pouco mais diretamente, mais recentemente. Mas também, para mim, sempre teve um papel importante como influência. Exatamente por isso, né? Pela capacidade de ação em construir soluções, né, para problemas complexos. Então, isso acabou influenciando, isso me levou para a faculdade de economia. Depois acabei estudando administração de empresas também e iniciando minha carreira no mercado financeiro. O que acabou acontecendo é que eu sempre também tive um interesse muito grande por tecnologia e num dado momento, por algumas, de certa forma, não adequações da minha parte à trilha de carreira tradicional no mercado financeiro, eu acabei dando uma pivotada de carreira, né? E aí estou aí já há bastante tempo explorando novas tecnologias, novos modelos de negócio e tentando navegar, de certa forma, dentro desse ambiente tão turbulento e incerto que todo mundo está imerso hoje, de uma forma ou de outra. Bitcoin entrou na tua história como? Bitcoin entrou na minha história em 2012. Eu assisti num programa de televisão, estava zapeando ali o controle e era um período onde a gente teve a primeira onda midiática em torno do tema, lá em 2012. A reportagem que eu estava assistindo, ela dizia sobre... o tema de fundo dela era o Wikileaks. O Assange, enfim, toda aquela turma tinham feito uma onda grande de vazamentos naquela época. E aí, como consequência para isso, eles tiveram todos os fluxos financeiros congelados, né? Então, o PayPal, todos os gateways de cartão de crédito, o próprio sistema financeiro tinha impedido que eles recebessem doações para continuar sustentando a operação. E ali, na mesma época, né, as pessoas envolvidas com o Wikileaks, elas participavam de um mesmo círculo de discussões, principalmente em ambientes online, os chamados cypherpunks, né? Que são pessoas ligadas à criptografia e tecnologia e independência, né? Então elas compartilhavam ali algumas informações e dentro desse círculo o Bitcoin já começava a ganhar notoriedade, né? E o Wikileaks passou a estudar a possibilidade de aceitar Bitcoin como meio deles receberem as doações dos apoiadores ao redor do mundo. Então naquele momento aquilo me interessou. Que ano a gente está falando? Isso é 2012. 2012. Naquele momento aquilo me interessou, mas ainda não tinha sido um impulso suficiente para de fato me envolver com aquilo. Eu gostava do Wikileaks, achava admirável o trabalho que eles faziam, mas não via porquê, não a ponto de eu me tornar um doador da causa. Mas aí o que acabou me interessando foi o primeiro contato de entender ali que o Bitcoin era um meio de pagamento, né, uma rede de pagamentos global que funcionava peer-to-peer, então ponta a ponta. E especialmente o aspecto que mais me chamou a atenção ali é que a gente estava falando de um sistema imune à censura, né? Não existia nenhum intermediário que pudesse impedir que uma transação acontecesse. E um outro aspecto também que me interessou bastante era o fato de toda a lógica de emissão e funcionamento estar baseada numa estrutura descentralizada, né? Não dependente de nenhuma empresa ou autoridade central. Aquilo me interessou bastante, mas num primeiro momento aquilo ficou ali no backlog de assuntos curiosos para tentar pesquisar, que eu só fui ter um impulso efetivo para me envolver e começar a fazer minhas primeiras transações um pouco mais de um ano depois. E aí por um negócio bastante terreno mesmo, pela valorização expressiva que o preço teve, né? Quando eu tomei conhecimento, estava em torno de $12, $15. Aí em 2013 isso deu um salto para perto de $80 quando eu fiz as minhas primeiras transações e algumas semanas depois isso já estava valendo $1.200. Então, quanto vale um Bitcoin hoje? Hoje está em torno de $7.000, mas teve um pico no final do ano passado de $20.000. Então aquilo, a minha veia de especulador, que também foi uma característica que eu sempre tive, me chamou a atenção e aí eu comecei a me envolver nesse mercado, conhecer um pouco mais as pessoas que estavam envolvidas com isso no Brasil. E aí, desde 2014, empreendendo e trabalhando profissionalmente nisso o tempo todo. Eu tô até com pena de fazer essa pergunta para você, mas dá para explicar o Bitcoin? É uma pergunta que você deve receber todo dia, né?
Fora pai e mãe perguntando também, deve ser horrível, né? Mas pô, dá para você explicar assim numa linguagem simples o que é essa história de criptomoeda, o que é o Bitcoin, o que é criptomoeda, porque tem muitas moedas aí hoje, né? Uhum. Se a gente for na raiz, a gente está falando essencialmente de uma base de dados, né? Então é um lugar onde informações são registradas, que é o blockchain, né? Que é o mecanismo que faz tudo isso funcionar. A característica única que ela tem por trás disso é que ela é uma base de dados que serve para registrar as transações de um ativo digital escasso, que é o Bitcoin. Então o Bitcoin ele foi desenhado, né, do ponto de vista operacional com um limite total de moedas que vai estar em circulação e com todas as regras de funcionamento, as taxas de corte de emissão, todas elas programadas em software de forma imutável. E esse software é um software de código aberto que pode ser auditado, customizado, enfim, por qualquer pessoa que tiver interesse. Isso tudo funcionando através da internet, né? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que o Bitcoin ele inicia todo esse movimento que tem se intensificado muito, principalmente nos últimos meses, como uma camada sobreposta à internet, capaz de fazer mais do que a internet faz hoje, né? Hoje a internet hoje não, né? Desde sempre uma rede centralizada com um alcance global muito eficiente para a troca de informações. Mas por alguma razão, lá atrás, quando estavam se desenhando os protocolos que fazem a internet funcionar, não se previu uma camada para permitir a troca de valores dentro desse ambiente digital. Transações mesmo. Dessas transações. E aí o Bitcoin vem complementar isso com essa camada sobreposta à internet, capaz de fazer trocas de valores entre as partes. Tem algumas características super interessantes, né? De não centralização, de segurança, de... Como é? Que características são essas? Essa história da não centralização, da desintermediação, né, dos serviços, né? Uhum. Bitcoin poderia dizer que é uma moeda que não tem um banco central, não tem ninguém ditando... Uhum. Dá para você falar um pouco sobre isso? Uhum. Essencialmente, o Bitcoin é um protocolo, né? Então, o que é um protocolo? É um conjunto de regras que os participantes estão de acordo em seguir aquelas regras para participar daquele ambiente, né? Então, existem algumas regras que estão ali definidas. A primeira delas é que o limite total de Bitcoins em circulação vai ser de 21 milhões de unidades. Essa é uma regra que ninguém pode alterar. A segunda regra é que essa rede vai funcionar de forma não permissiva. O que isso quer dizer? Que qualquer agente conectado nessa rede, seja ele um nó validador, seja ele um mero usuário, tem a capacidade de se comunicar com qualquer outro usuário dessa mesma rede de forma autônoma, sem precisar pedir autorização para ninguém. Isso é bastante interessante. Então, da mesma forma como hoje você pode enviar um e-mail para qualquer pessoa, não importa aonde essa pessoa esteja, o Bitcoin permite que você envie recursos para qualquer pessoa, ou empresa, ou enfim, uma entidade puramente digital, também sem a necessidade de você depender de um intermediário. Então a gente está falando aí de uma forma diferente de comunicar, transmitir, armazenar e custodiar valores dentro de um ambiente cada vez mais digital, né? Isso é uma tecnologia que tem implicações aí que a gente hoje só consegue arranhar a superfície disso, né? Estamos só começando. Estamos só começando. Até virou um pouco de clichê falar isso, mas o estágio que a gente está hoje é como se a gente estivesse discutindo os impactos potenciais da web lá em 95, né? Bem no início, naquela época a gente conseguia, boa parte das pessoas acreditava que a internet era um lugar para coisas escusas, pornografia, no máximo ali um bate-papo que você podia usar, o internet banking estava engatinhando. E hoje acho que ninguém aqui consegue imaginar como seria a vida sem a internet, né? O próprio advento do smartphone, que deu uma grande acelerada nisso também, é algo muito recente. O iPhone tem um pouco mais de 10 anos, né? E a gente só consegue ver essas coisas em retrospectiva agora, quando tudo já parece óbvio. Então, o impacto disso que a gente está discutindo agora, acho que ainda é muito prematuro fazer projeções muito efetivas. O que para mim está claro é que é um conceito que é irreversível, né? Tem ganhado notoriedade não só no ambiente corporativo, entre as empresas, mas essencialmente como um fenômeno social mesmo, né? Você tem hoje um número crescente de pessoas ao redor do mundo que têm aderido a isso de forma voluntária e têm disposto não só recursos financeiros, como também capital intelectual para construir novas aplicações capazes de fato tornar e construir de forma bastante efetiva e escalável isso que a gente está chamando de internet de valor, né? Hoje... Quem ganha com isso? Assim,
quais são os ganhos e para quem vão esses ganhos, assim, no sentido até sociais? Assim? Eu acho que, assim, para mim, o grande potencial do blockchain é reequilibrar um pouco a forma como as trocas têm acontecido hoje dentro dos ambientes digitais, né? A gente sabe que hoje quase todos os serviços online que a gente utiliza, boa parte deles são gratuitos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham um custo, né? Sempre que você está utilizando algo e você não está pagando por aquilo, quer dizer que você é o produto, né? As informações que você está gerando ali estão sendo monetizadas pelo provedor daquela plataforma de formas que muitas vezes você desconhece, né? Os usos que aquela informação está sendo dada. O que a tecnologia do blockchain permite, por descentralizar e desintermediar as relações, é que se eventualmente alguém estiver tirando proveito desses dados e gerando riqueza a partir desses dados, que o detentor dessa informação também se beneficie disso, né? Hoje o que a gente tem é que a geração de valor para essas plataformas nunca foi tão distribuída, né? Todo mundo aqui, de certa forma, é um produtor de conteúdo, seja para o Facebook, seja para o Twitter. Todo mundo faz um bico como DJ de Spotify. Mas na hora de capturar o valor, essas plataformas centralizam essa captura de valor e viraram os gigantes digitais hoje que a gente conhece, né? São empresas gigantescas com capacidade de investimento e faturamento na casa dos bilhões de dólares. Mas o usuário final muitas vezes fica à mercê desse processo de captura de valor. Então, quando você consegue estruturar uma forma de que a relação entre produtor de conteúdo e produtor de valor e o consumidor disso de forma mais direta, você de certa forma reequilibra isso e permite novos arranjos que podem possibilitar coisas bastante interessantes. Quem perde com isso hoje? Quem centraliza muito? Todo e qualquer intermediário está com seus dias, não com seus dias contados, mas está com a sua vida um pouco mais difícil agora, porque finalmente a gente tem uma possibilidade de construir novos arranjos, né? Eu acho que acho que essa é uma frase que eu gosto de deixar muito, passar muito essa mensagem das possibilidades, né? A gente ainda não sabe muito bem aonde isso vai cair, mas as possibilidades são imensas. Então, novos arranjos podem ser construídos hoje e de forma muito mais democrática e flexível do que até então, né? Hoje a cultura do broadcast, que a gente conhece, que você vivencia isso já há bastante tempo, nunca teve tão ameaçada. Hoje as relações podem ser mais diretas, peer-to-peer, nichadas, você não precisa mais ter uma grande audiência, o que você precisa é de engajamento para fazer as coisas acontecerem. E a tecnologia do blockchain permite isso, né? Que você construa comunidades em torno de uma proposta de produto ou serviço e que essa comunidade interaja de forma livre e voluntária para gerar mais valor e também, no fim, novas relações de troca. Isso é o resgate de um conceito ancestral, assim, será, cara? Porque é de troca mesmo, né? Trazendo talvez para o digital, atualizando o digital, mas é um processo de comunidade mesmo, né? De troca, você mesmo usou essas expressões, né? Talvez seja, né? Eu acho que a gente volta um pouco, só que tem um pouco de diferença, é que agora a comunidade não importa geograficamente onde as pessoas estão localizadas, né? A comunidade de Bitcoin hoje ela é global, então na Ásia hoje ainda é o principal mercado, mas você tem hoje um grupo no Brasil aí, as estimativas apontam com mais de 1 milhão de pessoas investindo em Bitcoins e outras criptomoedas no Brasil. Isso já é 3 vezes mais do que o número de investidores ativos na Bolsa de Valores, né? E a gente está falando de uma tecnologia aí com 5, 6 anos de atividade. Por isso que eu falo, isso é mais do que um mero investimento, isso é mais do que uma mera tecnologia, isso é um fenômeno social. A gente tem cada vez mais indivíduos que estão enxergando valor num sistema baseado em trocas voluntárias e descentralização. E o efeito disso no médio e longo prazo é gigantesco. Tá, estou entendendo então que, por exemplo, se a gente pegar o mercado financeiro, né, você pega um banco que tem hoje lucro da ordem de R$ 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais, os bancos anunciando os grandes bancos no Brasil anunciando esses lucros, né? E ao mesmo tempo eu, por exemplo, como cidadão comum, a hora que pego o extrato do meu cartão de crédito e vejo que o banco tem capacidade de cobrar 400, 500, 600% de juros sobre o meu movimento, o meu rotativo, ou sobre o meu cheque especial, isso tem dias contados, você acha? Eu acho que é prematuro cravar isso, mas o grande ponto, e isso foi uma das coisas que eu fui entendendo com o decorrer do tempo, é que Bitcoin ela é a primeira forma de dinheiro contemporânea não baseada em dívida. Todas as formas de dinheiro que a gente conhece são baseadas em dívida. As notas de real que você carrega na sua carteira, elas não são dinheiro, elas são, na essência, uma nota promissória
que o Banco Central do Brasil emitiu e que você aceita de forma coercitiva, na verdade, né? Porque é a moeda corrente do país. Não tem uma outra opção. Então a gente está falando aí de uma forma de geração de riqueza, armazenamento e custódia não dependente de uma autoridade central e também não coercitiva, né? Tudo em criptomoedas, trocas que aconteçam através de blockchain, elas partem dessa premissa. Aquilo é uma troca voluntária, onde as duas partes estão de acordo com os termos e elas certificam isso, assinando isso digitalmente na forma de uma transação. E é uma cadeia enxuta, né? Porque ela é peer-to-peer praticamente, né? Se eu quiser transacionar com você, eu transaciono diretamente, é isso? Sim, ela não é bem uma cadeia enxuta, ela é uma cadeia distribuída, né? Então todos os nós conseguem se comunicar com todos os outros nós. Mas ela é bastante robusta. Tem complexidade grande aí. Tem muita complexidade. A infraestrutura, né, a capacidade de processamento que valida essas transações, ela já é bastante substancial. Ela é a maior rede distribuída de todos os tempos da humanidade. Ela já é algumas dezenas de vezes mais em capacidade de processamento do que as grandes empresas que a gente conhece como Google, Facebook, enfim, têm como capacidade de processamento instalada. E tudo isso de forma distribuída. São redes abertas, então toda e qualquer pessoa, a qualquer momento, pode se conectar e colocar poder de processamento nessa rede e capturar uma parte do valor gerado. Tá bom, a gente fala de Bitcoin, então tem uma aplicação aí bem clara de moeda, vamos dizer assim, criptomoeda. Quais outras aplicações assim que daria para exemplificar usando o blockchain como estrutura? Legal. Desde julho do ano passado, eu tenho me dedicado mais hoje à rede do Ethereum, que é o segundo blockchain mais relevante. Hoje ele é o blockchain que processa mais transações, né? Em número de transações, a gente está falando aí de quase 800 mil transações todos os dias sendo processadas na rede do Ethereum. E o Ethereum ele nasce desse conceito do Bitcoin, né? Da rede descentralizada, das trocas não permissivas, para uma missão um pouco mais ambiciosa. Ethereum né? É esse da Consensus? Isso. A Consensus é um blockchain studio, né? Tá. Então é de certa forma uma software house, de forma mais simplificada, que cria aplicações em Ethereum. Uhum. Então, Tô botando na tela aqui. Qual que é o objetivo do Ethereum? O Ethereum ele é mais do que uma rede transacional de valores. Uhum. E ele tem o que a gente chama de uma máquina virtual completa. Então, além de você poder trocar valores de A para B, a plataforma de Ethereum é capaz de rodar uma aplicação inteira dentro dessa infraestrutura descentralizada. Então, o que a gente está falando aí? Hoje, quando uma aplicação digital, um aplicativo, seja ele qual for, né? Ele roda quase sempre de forma centralizada. Aquela aplicação está num servidor. E esse servidor é controlado pela empresa que mantém esse serviço. Quando a gente fala das aplicações descentralizadas que funcionam no Ethereum, a gente está falando de aplicações que estão rodando numa infraestrutura descentralizada. Então não existe um servidor onde aquilo está hospedado. Aquilo está rodando o tempo todo em todos esses nós dessa rede. Isso, como consequência, faz com que essas aplicações sejam imunes à censura. Elas são imparáveis, elas não têm um ponto focal de ataque. Que elas podem ser tiradas do ar, como a gente conhece nos modelos tradicionais. Isso possibilita uma série de novos arranjos. É muito ruptivo, né, cara? Muito, é muito louco. Muito. A gente está falando de quase todos os modelos de negócio que a gente conhece hoje poderem serem, no mínimo, testados, né? A gente não sabe se eles vão ter viabilidade prática num modelo descentralizado. Isso significa uma sociedade menos intermediada, assim? Menos... Essa é a expectativa, né? Se esse vai ser o resultado, a gente não sabe, porque isso vai depender da adesão das pessoas. De novo, né? A gente está falando de trocas voluntárias. Se as pessoas não enxergarem valor na descentralização e tiverem enxergando que a comodidade dos provedores tradicionais de serviço que funcionam no modelo centralizado atende bem às expectativas, aí isso como é hoje, né? Hoje ainda é uma indústria de nicho, né? A gente está falando de entusiastas que enxergam questões como privacidade e descentralização como valores importantes. Mas isso não necessariamente é um valor para todo mundo. Então, acho que por um período aí a gente ainda vai conviver com os dois universos, né? As estruturas centralizadas que atendem, que as pessoas estão mais habituadas, mas ao mesmo tempo pessoas que estão dispostas a experimentar novos arranjos agora têm alternativas. Você acha que isso vai impactar ou está impactando as organizações a melhorar o seu serviço? Porque para o cara competir com um lugar
um lugar desse, inovador, tecnicamente até mais novo, né? Mais moderno, vai ter que ser muito eficiente, né? Uhum. Eu posso falar com um pouco mais de conhecimento de causa da indústria financeira, né? A indústria financeira, para mim, a grande última inovação que eles fizeram foi o caixa eletrônico, que é dos anos 80. Desde então, ela basicamente faz as mesmas coisas, né? O que ela mudou foi a dita engenharia financeira que gerou os problemas que a gente sabe da crise de 2008, né? Então, onde eu sei, 1 mais 1 é 2 e é isso, né? Mas agora tem engenharia financeira que às vezes faz 1 mais 1 vira 4 e assim sucessivamente. Então, o que a tecnologia do blockchain trouxe foi uma provocação para a indústria financeira rever os seus processos e entender algumas ineficiências que até então não eram sequer contestadas. Então, é uma indústria que agora é a que tem sido mais impactada, mas isso gradativamente deve chegar em outras indústrias também. Saúde, mídia. De plano de saúde, mídia. Nossa, cara, você vai falando do Ethereum, como é que chama Ethereum? Nossa, eu vou viajando aqui nas indústrias e nas ineficiências e nos custos e no mau serviço que a gente vive no dia a dia, né? E vou vendo essa cadeia indo pro saco, assim. Acho que gradativamente, né? Acho que nada, de novo, tudo, os movimentos, na minha visão, eles tendem a acontecer muito na margem, né? Marginalmente as coisas vão caminhando para um futuro mais descentralizado. Mas eu acho que é prematuro prever a velocidade dessa mudança. Cara, mas tu estava falando de 2012, outro dia você assistindo uma reportagem, nós estamos em 2018, essas coisas aconteceram brutalmente de lá para cá, né? Tem uma valorização gigante, um reconhecimento. Bitcoin foi capa de uma revista importante, a Veja, se eu não me engano, algumas semanas atrás. Esse negócio está aqui hoje, né? Nós estamos falando de 8 anos, nem isso? Sim, não, até menos, né? As primeiras moedas começaram a ser geradas em 2009. A gente está falando aí de 9 anos, mais ou menos. Mas ficou por muito tempo ainda como um experimento de nicho que só cypherpunks se utilizavam e discutiam. Então, isso é interessante, né? Quando a gente fala de Bitcoin. Eu acho que dificilmente a gente vai ver um novo Bitcoin surgindo exatamente pelo contexto, né? O Bitcoin ele pôde crescer organicamente, amadurecer organicamente sem muito enfoque, sem muita atenção do resto do mundo, exatamente pelas características dos seus primeiros usuários, né? E aí, num dado momento onde a tecnologia já estava um pouco mais madura e ele teve o primeiro choque midiático, ele já tinha evoluído muito ali dentro de um universo mais restrito. Então, é difícil que outro ativo reúna as mesmas condições para florescer tão rápido e de forma tão robusta. Mas, ao mesmo tempo, também o Bitcoin tem as suas limitações, né? Ele é muito eficiente para mover recursos de um lado para outro, mas ele já não é tão eficiente quanto o Ethereum para você fazer a construção dessas aplicações centralizadas que eu mencionei. Então, eu acho que gradativamente a gente vai ver as indústrias, de certa forma, tentando incorporar esses conceitos, e algumas organizações eu acredito que vão entrar até numa certa esquizofrenia ali, entre preservar o modelo centralizado, onde ela sabe como ela captura e gera valor, e ao mesmo tempo dar uma resposta a essa tendência da descentralização. Porque tem um antagonismo quase aí, né? Dá uma briga interna, né? Imagina uma indústria que está toda calcada no modelo centralizado, ganhando dinheiro, enfim, dando lucro e tal, sabendo que essa história está acontecendo, como é que ela cria esse movimento que mata ela mesma, né? Uhum. Eu costumo dizer muito com as empresas que eu me reúno que elas estão no momento Kodak, né? A Kodak foi a empresa que desenvolveu a tecnologia de fotografia digital e essa patente foi escanteada ali dentro por uma decisão estratégica que imaginava que o avanço da tecnologia digital ia canibalizar a venda de filmes. Então foi feita uma escolha de que vamos preservar o nosso modelo de negócio atual. E aí hoje é história, né? A Kodak está tentando se reinventar, inclusive através de blockchain. O último movimento que ela fez, mas ela perdeu muita relevância, né? Hoje tem uma frase muito famosa que é o software comendo o mundo, né? Eu acho que a indústria financeira foi uma das últimas que começou a ser afetada por isso. Né? Hoje, se a gente for olhar, os aplicativos que você tem no celular, eles estão descontinuando práticas quase que milenares de outras alternativas que a gente tinha. Então, o software está chegando agora na indústria financeira, está chegando no dinheiro, né? Propriamente dito. E eu acho que gradativamente ele vai tomar. Tudo vai ser software em muito pouco tempo. Queria trazer esse negócio
Tá bom, você tem todo um trabalho aí e daria pra gente explorar muito esse assunto aqui. Eu tenho muita curiosidade em entrar mais a fundo nele, mas eu tenho também curiosidade em saber como é que você se sente andando na frente do cidadão médio, assim, andando alguns passos à frente do mundo normal, diria assim. Como é que é viver isso? Assim, deve ter um lugar de muita energia, mas deve ter um lugar muito difícil de andar também. As pessoas não te entendem. Sim. Sei lá qual é. Se te perguntam perguntas tipo essa, meu, dá pra você explicar em palavras simples, né? Fala, puta, de novo, cara, eu tô aqui há 50 anos nesse negócio, os caras ainda estão perguntando isso. Não, hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque querendo ou não, já ganhou um certo selo de legitimidade, né? Quando eu comecei era muito mais difícil, porque... Você era louco, né? E assim, eu entendia que eu podia realmente ainda ser é um louco, assim. E era normal o ceticismo, porque realmente estava falando de um negócio, até certo ponto, meio sem pé nem cabeça. Conceitos muito complexos para serem digeridos de forma instantânea, né? Então hoje é muito mais simples, né? Tá ali, o preço eu acho que é algo que é secundário, mas é o que acaba mais chamando a atenção das pessoas. Mas o grande ponto não é o preço é um colateral daquilo, né? O protocolo não tá nem aí para quanto tá valendo o Bitcoin. Um Bitcoin na rede do Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin. Hoje, que vale $7.000, como era em dezembro quando valia 20, como era em 2012 quando valia 12. Né? Ele é uma unidade digital que está sendo transacionada. Então, hoje é muito mais simples. As pessoas têm a qualidade da cobertura midiática melhorou muito, né? No início era só mídia negativa, sempre tentando atrelar com atividades ilícitas, com cyberataques, enfim, tudo isso. E hoje já é quase que uma tecnologia não consolidada, mas já é quase que fato que as empresas precisam pelo menos entender como que aquilo pode impactar elas. E as pessoas gradativamente vão entendendo também qual é o valor que aquilo pode ter para a vida delas. Se você olhar um pouco mais atrás, não dava medo, assim, em algum momento? Assim, você está entrando num lugar... Você não tem medo de entrar num lugar tão desconhecido? Como é que é essa... Acho que assim, desde criança eu tenho uma predisposição a risco bem maior que a média, né? E também eu sempre fui uma pessoa muito impaciente e ansiosa. Então... eu entendi ali, quando eu estava na minha trajetória do mundo corporativo, muito rápido eu entendi que eu estaria eternamente entrando numa fila e que sempre ia ter gente tão ou mais preparada do que eu na frente da fila. Então, num dado momento, eu desisti da fila e resolvi trilhar o meu próprio caminho. E eu acho que isso foi, talvez, a decisão mais acertada que eu tive. Acho que, óbvio, eu carrego, não é simples, não é fácil, é uma trajetória angustiante, mas hoje estou muito mais confortável com as escolhas e as possibilidades que eu acabei conseguindo construir para mim do que se eu tivesse feito uma trilha mais linear. Onde você conseguiu apoio, assim? Teve... A maioria das pessoas devia olhar para você e falar, você é louco, né, cara? Volta para o mercado financeiro tradicional, né? Sei lá, vai fazer um curso de engenharia, porra, sei lá. Onde é que você conseguiu apoio? Acho que a maioria das pessoas não enxerga e, obviamente, tenta te puxar para um lugar comum, né? Teve apoio? Você conseguiu... Porto Seguro em algum lugar? Não, assim, apoio família, óbvio, né? Tá ali, sempre quer seu bem, gosta de ver você realizando coisas. Mas eu acho que no fim é muito a forma como eu aprendi a lidar com risco na minha vida, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez numa palestra que entre rico e risco só tem o S de segurança. Se você começa a lidar bem com uma vida com menos segurança, você tá no caminho da construção da riqueza. E aí eu fui me habituando com isso, com o tempo, e hoje estou bastante confortável. Eu entendo que realmente é uma aposta de alto risco, mas também ela tem uma perspectiva de retornos assimétricos. Então isso acaba me servindo como conforto mesmo. Quando eu entendi o conceito de forma um pouco mais clara, né, e aí acompanhando o caminho que as coisas estavam indo, né, me fez entender que aquele era um conceito muito poderoso para ser ignorado. Que ele poderia levar um pouco mais ou menos de tempo, mas que uma hora aquilo ia emergir, né, como algo relevante. Então, os progressos que a tecnologia foi tendo e a evolução que o próprio mercado foi tomando foi o que acabou me dando um pouco mais de segurança e confirmando a minha escolha quase que diariamente. As descrições que você vai falando, as características que você vai falando de blockchain, da descentralização, dessa troca mais direta, da segurança, da distribuição.
parece que são resgates que a sociedade tem que fazer mesmo, né, para se colocar num novo caminho que seja um pouco mais restaurador da sociedade que a gente está vivendo, né? Porque a sensação que eu tenho é que a gente está indo para um beco sem saída mesmo, né, com esses modelos bem tradicionais, né? De verdade é um beco sem saída, né? Eu mencionei aqui dos bancos, eu posso pegar de novo os bancos como exemplo, né? Você tem de novo um lucro de bilhão de dólares, bilhão de reais por ano. Taxas de juros nessa proporção. Óbvio que o cidadão comum está trabalhando part-time para o banco, né? Qualquer cidadão comum está trabalhando part-time para o banco, todos eles, né? Todos nós. É um beco sem saída, porque minha capacidade de produção ela é limitada, então eu não tenho, não dá para continuar alimentando esse ciclo, né? E a hora que você traz essa tecnologia nova, esses movimentos novos, parece um lugar de verdade para onde a gente tem que ir, resgatando alguns valores importantes, né? Então tem uma característica social mais do que tecnológica que me atrai no teu discurso, né? Você vê alguma coisa nesse sentido também? Sim, assim, eu só faria uma adenda à sua colocação, porque eu acho que as pessoas trabalham muito mais para o governo do que para os bancos, né? 40% para o governo. Não, e outra, os bancos, eles não são esse ente malvado que está lá explorando as pessoas. Os bancos, eles vivem de comprar dívida emitida pelo governo no atacado e revende para o investidor de varejo que tem recurso para poupar, né? Então, assim, a gente está falando da máquina como um todo, que ela depende da capacidade de emitir dívida nova para poder manter a máquina funcionando. Essa história do débito e dos juros é uma coisa maquiavélica, né? Porque débito e juros correndo um maior que o outro, e essa história não acaba mais, né? É isso que é essa sensação do beco sem saída aqui. O Einstein tem essa frase, né? Que para ele, um físico que todo mundo conhece, a força mais impressionante do universo são os juros compostos. Não é relatividade, não é nada disso. E aí, assim, quando você toma consciência desse fenômeno, você tem uma escolha. Ou você tenta entender como esse jogo funciona e tenta fazer os juros compostos agirem a seu favor, né? E aí é o que o poupador acaba, onde encaixa a figura do poupador. Ou você simplesmente se enxerga como um refém desse processo e aí os juros compostos vão trabalhar contra você. Onde é que está o futuro aí, cara? Tu está trabalhando numa organização, está construindo uma plataforma nova, acho que com toda a experiência que você carregou. Onde está o futuro dessa história? Então, aí eu tenho que fazer uma descrição aqui. Eu não vejo o futuro com com olhos tão bons assim, não o futuro imediato. Eu acho que a gente tem hoje... O Brasil é um pouco à parte, né? A gente acaba entrando um pouco depois das ondas, mas... enquanto se discute desemprego, eu me preocupo muito mais com as pessoas que em muito pouco tempo vão ser inempregáveis. Não é que a pessoa está desempregada, ela simplesmente não vai ter colocação possível para ela, né? A gente está falando de um país, acho que é o único país do mundo que existem algumas figuras aí, né? Que são quase pré-históricas, né? Porteiro, em nenhum lugar do mundo existe a figura do porteiro, não na escala que a gente tem aqui. Frentista de posto também, em nenhum lugar do mundo a gente encontra. Cobrador de ônibus, em lugar do mundo a gente encontra. E algumas outras profissões que empregam muitas pessoas aqui. Se a gente extrapolar um pouquinho, tem uma pesquisa recente que saiu que a função mais comum entre homens em idade produtiva nos Estados Unidos é a profissão de motorista. Qualquer pessoa que assiste jornal, enfim, está acompanhando aí, sabe a evolução dos carros autônomos. Então, a gente está falando aí de realmente uma disrupção efetiva, assim, de não vai ter trabalho para todo mundo. Isso é fato. Tem estado americano que já aprovou a legislação para carro autônomo poder circular, né? Sim. Acho que a Califórnia tem um... Sim. E aí acho que a grande discussão é o que fazer com essas pessoas, né? E eu acho que a gente precisa entender isso por dois aspectos, né? Como não gerar convulsões sociais em larga escala, né? Porque isso a gente já viu em outros momentos da história da humanidade e acaba não resultando em efeitos positivos. E dois, como que a gente faz essas pessoas conviverem, né? Entre elas e com as pessoas que ainda conseguem se inserir, né? Então eu acho que o futuro é muito como que a gente pensa arranjos capazes de garantir ali uma qualidade de vida digna para as pessoas e ao mesmo tempo mantendo a roda da história girando e a evolução e essas novas tecnologias de fato trazendo proveito para as pessoas ao invés de intensificar esse processo de exclusão. Uau, entendi.
me vem uma questão que é... Tá bom, a gente está resgatando aqui um pouco do conceito do blockchain. Você já viu, ou já ouviu, ou já discutiu como é que seria isso aplicado dentro de uma organização? Não num setor, mas dentro de uma organização. Porque as organizações hoje são de alguma forma hierárquicas, elas têm um modelo de funcionamento bem conhecido, né? O que acaba acontecendo? Toda organização ela é formada por processos, né? Ela é formada pela combinação de pessoas e processos. O que acontece? Boa parte dos processos são desenhados considerando que as partes não vão cumprir o combinado. Então você tem várias etapas de verificação para se de fato o que estava desenhado, a expectativa se concretizou. E aí o que acontece na prática? O processo é desenhado assumindo essa premissa, mas na realidade as pessoas geralmente cumprem o combinado. Né? As que não cumprem o combinado são as exceções, só que tudo é desenhado considerando que vai ser uma exceção. O que o blockchain permite é que todos os processos que estão desenhados, se eles acontecerem como previsto, isso está resolvido by default pela tecnologia. E as pessoas vão trabalhar única e exclusivamente em tratamento de exceção. Então a gente está falando aí de a possibilidade de gerar um salto de eficiência bastante importante aí nas organizações como um todo. Sensacional, nunca tinha pensado nisso. Sensacional, cara. Safira, eu acho que essa conversa vai ter que continuar em algum lugar, assim, em algum segundo episódio, terceiro episódio, até acompanhando um pouco do teu trabalho novo. Eu queria já deixar esse convite para você, né? Queria te agradecer por esse tempo aqui, um pouco dessas questões, mesmo as básicas que você pacientemente responde. Você falou que é impaciente, mas eu não... Paciente e nervoso, né? Nem parece, né? O cara... Não sei onde está esse cara. Queria te agradecer mesmo, cara. Obrigado por ter vindo aqui. É um enorme prazer, Maurício. Fico à disposição para outras oportunidades. Enfim, foi um prazer participar. Eu vou melhorar minhas perguntas, vou refiná-las agora. Vou estudar um pouco. Obrigado, tá? Obrigado vocês que estiveram com a gente nesse episódio. A gente se vê no próximo. Até o próximo.